Está começando mais o MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com uma fera do mercado de construção civil aqui, que vocês vão aprender muito. Seja muito bem-vindo, Lucas Ferreira. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o pessoal da Mônaco que apresentou vocês aí. Fera demais, cara. E espero poder ajudar e compartilhar bastante do conhecimento aí no mundo do empreendedorismo. William, Eliezer. Eliezer. Muito obrigado por vocês. Eles sempre indicam os caras fera aqui, igual o Lucas. Então, obrigado por vocês lembrarem da gente e trazer esses feras aqui pra gente aprender muito. Lucão, queria saber, entender um pouco mais sobre você, da onde você é. Conta pra essa galera de onde você é. E pra gente entrar um pouco no como você começou tudo isso. E hoje, o que é tudo isso, né? Tudo isso que você mexe, como você não ficar doido com 25 anos? Então, eu sou da cidade de Pardinho, nasci lá, minha família é toda de lá. Hoje eu moro e atuo na região de Avaré, que é no Riviera de Santa Cristina 13. Iniciei novo, com 14 anos já trabalhava de servente de pedreiro. Depois Deus foi abençoando, virei pedreiro, montei a primeira empresinha de gesso. E hoje estou com 6 empresas em andamento no segmento da construção civil. Caraca, 6 empresas. No meio da construção civil, que é pauleira. Pauleira, não para, muita gente, cliente, fornecedor, bastante funcionário. Tem que ter muita gente para ajudar, para trabalhar junto, né? Exatamente. Você tá com uma equipe muito grande lá? Hoje a gente tem aproximadamente uns 150 funcionários. Caramba. Rodando tudo. Todas essas 6 empresas. Massa demais, massa demais. Riviera de Santa Cristina 13. Isso. Lá é um condomínio, é uma divisa, Avaré e tem uma outra cidade forte ali que puxa a represa. Na verdade, a gente usa a Avaré como referência, que ela é a mais conhecida. Mas o Riviera de Santa Cristina 13 fica localizado ali ao lado de Paranapanema. Paranapanema, isso. Aí a gente está localizado lá, já faz aproximadamente uns 3 anos e meio, 4 anos que eu já estou atuando lá. Mas tudo se iniciou lá em Pardinho. Tem até uma história de Santa Cristina 13, 12, de ser... Tem. Por conta dos números, né? Isso, na verdade, a Riviera de Santa Cristina 13 ela é do Grupo Momento. Então, são vários condomínios. O Dr. Rubens, que é o proprietário do Grupo Momento, ele, lá atrás, há 30, 40 anos atrás, ele foi comprando as áreas em volta da represa. Comprando não, foi negociando, fazer negociação com prefeitura, tal, apresentou o projeto. Os prefeitos da época cedeu para ele a área e daí ele começou a montar loteamentos. E no início, lá atrás, como era algo novo, né? Quando tudo é novo, quando tudo começa, tudo é difícil. Então ele doava os lotes em posto de gasolina e tal e começava a faturar nas taxas. Ele dava o lote, só que ganhava a taxa mensal. E nisso, como é gigante lá, hoje o Grupo Momento tem aproximadamente uns 80 mil lotes, com casas e lotes para construir, ele começou a pegar atingir um público muito grande de pagar taxa, e isso foi virando uma carteira de recebíveis para ele. E com essa carteira ele começou a investir no potencial do empreendimento. Caramba, visionário, né? Visionário demais. E top, lá é lindo, cara. Eu gosto muito de lá, já fui umas 2, 3 vezes lá, e eu acho incrível lá o jeito, bem cuidado, a represa é incrível, né? Sim, a estrutura lá é um absurdo. Agora ele está finalizando um L ponto lá na 13, né? Está montando um L ponto e futuramente eles vão montar um centro comercial para atender a demanda, que lá, querendo ou não, tá virando uma cidade. Cara, é isso que eu sinto falta de lá. Que a gente vai lá do outro lado, lá no posto que tem lá, e a gente quer alguma coisa no mercado, tem que ir lá. Tem um mercadinho lá, mas ele não atende tão bem, né? Sim, é mais as coisinhas de última hora para churrasco. Merceariazinha, né? Mas eles já estão com um projeto. Inclusive, eu já me antecipei e montei um shopping da construção, mas atendendo a demanda. Estou com o projeto lá, está finalizando a viabilidade. Eu pretendo apresentar esse projeto para o Dr. Rubens e tentar fechar uma parceria com ele aí. Cara, para a gente executar lá na entrada do empreendimento. O shopping da construção seria tipo materiais de construção? Exatamente, puxando já um pouco para o grupo meu, mas vendo a necessidade do condomínio também.
que é o quê? Montar um shopping da construção com tudo que atende de construção por conta do polo consumidor, que é lá de matéria-prima e mão de obra. E hoje o mercado lá é muito carente nesse ponto. Em material de construção, em gesso, em mão de obra, mármore, esquadria. Então, eu queria centralizar todas essas empresas para você iniciar e finalizar uma obra dentro desse shopping, entendeu? Bem na porta do empreendimento, só que também já vim puxando um mercado, uma academia, uma farmácia, para atender já a demanda que a gente necessita. Como eu moro lá... Tem muita gente que mora lá, né? Tem aproximadamente umas 500 casas com morador lá dentro. Caramba. Já. Mas de final de semana bomba. Sempre tem muita gente. Muito top. Lucão, eu queria entender como que você chegou lá. Você tem um patrocínio, um cara ali que chegou e, pô, aqui, ó, minha construtora, só herda isso aqui. Como que foi o seu começo ali, até você entrar no meio da construção civil? Hoje, olhando para trás, tudo que eu passei, esse cara foi Deus. Porque ele foi... Minha avó sempre falava para mim, quando eu era novo, eu vou dar a vara e a isca e você vai pescar. E hoje, olhando para trás, aonde eu tô, e tudo que eu já passei, Deus fez as mesmas coisas comigo. Ele deu a vara e a isca, e assim, a força de vontade, a persistência, um jovem sonhador que quer conquistar as coisas. A gente vê bastante na internet, os caras com Porsche, Ferrari e tal, não sei o quê. Só que a gente veio de baixo, uma família pobre, humilde e tal. E só que aqui dentro, eu sei que vai chegar a hora que eu vou ter. Isso daí é fato. Tá próximo, não tá longe. Só que quando eu comecei, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, deixou eu e mais 2 irmãos, e minha mãe, viúva, ele morreu eletrocutado, ele tinha 25 anos quando meu pai morreu. Caramba, novão. A idade minha. E daí minha mãe, dentro de um ano, amigou com um rapaz e teve mais um filho, que é o caçula hoje, que é o Gustavo. Hoje ele tá com 19 anos. E depois que não deu certo o casamento deles, ela conheceu o meu pai e padrasto hoje, que eu considero como pai, faz 18 anos que eles estão juntos, vão casar em novembro agora lá no Riviera. E ela amigou com ele e começaram a morar junto, ele começou a criar nós. Que pai não é quem coloca no mundo, é quem cria. Então tem um amor, um carinho, me inspiro neles, nos dois, legal, pela batalha dos dois ali para criar nós. Porque que nem 4 moleque. E lá atrás, lá quando a gente era novinho, não era fácil as coisas. Minha mãe era diarista, trabalhava de limpar a casa dos outros. Uma época ela trabalhou num hospital lá em Botucatu, furou o dedo, pegou empatite e tal. Teve que ficar afastada, correu risco de morte aí, mas Deus, graças a Deus, curou ela. E meu padrasto trabalhava de pedreiro. E ali a gente foi estudando. A partir dos 9 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar as construções dele de final de semana, porque daí ele pagava R$10, R$15 por dia. Daí eu ganhava um dinheirinho para comprar um doce na escola e tal. E aos 14 anos eu não estava muito mais gostando da escola, já sabia ler, escrever e tal. Falei, pai, deixa eu ir trabalhar com você. Daí minha mãe não quis deixar por conta de sair da escola. Falou, só se você for estudar à noite. Falei, não, fechou, quero ganhar meu dinheiro. Tava ficando mais rapazinho, queria sair com as menininhas, tomar uma e tal. Eu queria ganhar meu dinheiro. E minha mãe não dava mesada, nada, por ser 4 filhos. Comprava roupa uma vez por ano. 3 pecinhas para mim e para meus irmãos, pra gente virar o ano e tal. Então eu falei, tá na hora de começar a ganhar meu dinheiro pra mim começar a conquistar minhas coisinhas. E ali com 14 anos daí eu comecei a ajudar meu pai, estudar à noite. E fui pegando amor na construção. Fui aprendendo. E trabalhei um longo período com ele. Depois saí dele também. Comecei a trabalhar com outros pedreiros que atuavam na cidade de Pardinho ali. E aprendendo um pouquinho com cada um. Com 17 anos eu fui trabalhar num posto de gasolina. Fiquei 9 meses lá. E nesse posto, peguei muita amizade com os donos. Era o pai e 2 filhos. E os filhos, um deles era solteiro. Então a gente saía quase todo final de semana junto. Peguei bastante amizade. Só que por ser patrão e eu funcionário, acabou misturando um pouco as coisas e tal. Então eles meio que humilhavam. Eram uns caras que tinham uma condição melhor, né? E daí eles venderam eles tinham transportadora
num determinado momento, eles venderam a transportadora e pegaram uma BMW 320i 2011 no rolo. Sonho de moleque, né? A hora que eu vi aquele carro, eu com 17 anos, falei, vai ter que ser minha. Tem que ser minha. E daí eu tinha bastante amizade com ele. E falei, vende esse carro pra mim. Eu ganhava frentista. Mas trocava óleo, ajudava, eles faziam umas obras, ajudava na obra, tratava de cavalo, fazia um pouquinho de cada coisa. E daí peguei e falei, criei aquela esperança dentro de mim, falei, os caras veem que eu se esforço, né? A gente é amigo e tal, criei aquela coisa na cabeça. E falei, vende pra mim esse carro, eu deixo meu pagamento inteiro aí com vocês, só pega a hora que quitar a última parcela. E daí minha avó tinha uma Kombi, que tá lá até hoje. E todo domingo a gente ia andar com a Kombi pra não ficar parada e tal, e a gente ia abastecer lá, né? E daí ele virou e falou pra mim assim, você nunca vai andar num carro desse. Você sempre vai andar na Kombi velha de sua avó. E aquilo ali, ele falou brincando, mas, sabe, machucou por dentro. Sim. Daí eu fiquei refletindo aquilo, fiquei mais uns 20, 30 dias mais ou menos no posto. Falei, eu vou aí correr atrás das minhas coisas, vou voltar para construção. Meu pai, na época, tirava aí uns 5, 6 mil, mais ou menos, por mês de pedreiro. Mestre de obra ali, mais ou menos. Isso, mestre de obra com a equipe dele. Falei, eu vou seguir o caminho do meu pai e começar a montar a equipe, aprender um pouco melhor, absorver mais conhecimento, montar a equipe e começar a trabalhar e tal. E conquistar, mostrar que aquilo ali virou tipo um desafio. Uma motivação própria ali. Exatamente, é o combustível. Que nem tudo, no meu ponto de vista hoje, tudo é a base da dor. Você vai sofrer, você vai doer, vai abalar seu emocional, mas lá na frente você vai olhar para trás e aquela dor te levou para o próximo nível. Com certeza. Então a dor é muito importante hoje, tanto do profissional, tanto para o pessoal. Quando você está determinado com alguma coisa ali, é as provas que Deus coloca na vida da gente para a gente evoluir. Nada vai ser fácil. E quanto mais difícil ficar, mais longe você vai. E ali eu fiquei mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, saí dele. Daí comecei a trabalhar numa construtora que atuava no Verde 2, que é do Grupo Momento também. E ali eu era servente quando eu saí com meu pai. E quando eu fui entrar na construtora, eu falei que eu já trabalhava de pedreiro. Mas eu tinha uma base, mas não era realmente um pedreiro, para começar a ganhar mais. Daí eu comecei nessa construtora ganhando 1.800, mais ou menos. Só que daí, o que eu fiz? Eu encostei nos pedreiros mais experientes. E comecei a aprender com eles. Acho que tinha uns 50 funcionários na época, só dentro que atuava no Verde 2. E encostei neles e comecei a aprender com eles. Dentro de 6 meses, 7 meses, eu já estava fazendo toda a parte de acabamento, de piscina, e aquilo ali que eu fui aprendendo, e daí o pessoal começou a elogiar, tal, que é gostoso quando você recebe um elogio, né? Conhecimento, né? Daí eu comecei a bater foto e postar. Tal, o dono da construtora falou, apaga. Foi outro choque ali para mim. Apaga que esse projeto é da construtora nossa, tal, você não pode ficar divulgando e tal. E foi um outro choque ali para mim. E dali eu falei, agora é a hora de eu montar a minha. Só que nessa época minha avó tinha tirado um Civic para mim, que foi meu primeiro carro, eu pagava as parcelas. Eu falei, eu não posso me arriscar de sair já, e daí como que eu pago o Civic e tal? Sim. O Civic só vivia na reserva. Pagava a parcela ali, comprava umas roupinhas, tá, era só reserva. Quando não batia o carro, primeiro carro, vai. Daí peguei e falei assim, eu tenho que abrir uma empresa. Em Pardinho não tinha empresa de gesso. Aí eu comprei umas plaquinhas de 3D pelo Mercado Livre e comecei a fabricar esse gesso à noite. Daí eu trabalhava durante o dia para a construtora, até o fixo. Sim. E fabricava o gesso durante a noite. E daí eu coloquei BMG Gesso. BMG significa Benedito, que é meu pai que faleceu. Márcia, que é minha mãe. E Gilmar, que é meu padrasto e pai. Então ficou BMG Gesso. E eu comecei a divulgar. Aí eu trabalhava durante o dia. À noite, produzia as plaquinhas e fazia instalação. Teve dia de eu pegar e trabalhar o dia todo na construtora
e virar à noite, produzindo o gesso, e depois só ir em casa, tomar um banho e já descer para a obra de novo. Trabalhar virado. Mas para ver o negócio acontecer, sabe? Porque não era nem muito por dinheiro. Era mais para ver o trabalho da gente, o nome da gente, começar a pegar uma proporção legal ali na cidade, ser reconhecido. Cidade pequena tem isso, né? Sim. Todo mundo fica falando. Lucas do Civic. Todo mundo conhecia, chamava de Luquinha. Luquinha do Civic. E daí eu comecei a fabricar os gessos, as plaquinhas e tal. E daí eu comecei a divulgar bastante, via Instagram, via Facebook. E daí começaram a perguntar se eu fazia forro drywall. E daí eu falei, forro drywall eu não sei fazer, mas não vou perder esse serviço. Daí eu fui trabalhar na construtora, peguei o gesseiro da construtora e falei, viu, tô com tantos metros de forro drywall aí para executar em Pardinho, e como que eu fecho, como que eu faço, tal. Ele falou, o custo de material e mão de obra para você executar o forro drywall vai sair em média uns R$60. R$40. Você pode fechar a 60 e terceiriza para mim a 40. Você vai ganhar R$20 por metro quadrado sem colocar a mão. Aquilo ali foi um estralo na minha cabeça. Eu falei, vou fazer isso. Fui lá e fechei o primeiro. Acho que eu livrei mais ou menos, sem colocar a mão, uns R$1.500. Já quase o salário do fixo ali. Quase o salário do fixo. Daí ali eu vi dinheiro. Caramba. Daí onde foi um estralo na minha mente, daí eu comecei a divulgar cada vez mais. Daí nessas divulgação apareceu uma reforma em Pardinho para fazer. Deu aproximadamente uns R$35 mil essa reforma. Daí eu falei, é agora ou nunca. Eu já tava com o servicinho de gesso, uns 3, 4 movimentando ali. Falei, vou sair, montar uma equipe, matar a Kombi da minha avó e torar o pau. E foi isso que eu fiz. Pedi a conta da construtora, montei uma equipe com 3 funcionários. Daí a gente ia trabalhar na fazenda, nessa época eu que executava ainda. E pegava o Civic, quando tinha que fazer orçamento de gesso, ia fazer orçamento de gesso. E foi pegando uma proporção legal. Daí eu já era daí eu coloquei BMG Gesso e construtora BMG, unifiquei as duas porque eu estava executando reforma e mais o gesso. Sim. E como eu comecei a divulgar, começou a pegar uma proporção legal. E nisso apareceu um serviço no Ninho Verde 2. Com a... Agora fugiu o nome dela. Ela que Deus colocou na minha vida, que abriu as portas para mim também, que se não fosse ela, não tava onde eu consegui chegar hoje. O Ninho Verde é um condomínio mais alto padrão? É padrão Riviera. É padrão Riviera. E daí ela me acionou para fazer uma moldura de gesso. Eu fui, passei o orçamento, ela fechou, fiz o gesso. E daí ela tava tendo problema com o construtor. Ela falou, Lucas, ela pegou bastante confiança, dava bastante atenção e tal. Lucas, você não faz parte de pintura? Falei, faço. Passei o orçamento, fechei. Daí ela pediu para fazer mais um revestimento na garagem. Aí fiz também, terminei tudo certinho, ela pagou eu. Ela falou, por que você não cadastra no momento? Eu falei, mas como é que faz? Ela falou, é só você catar seu CNPJ e cadastrar no momento. Aí todos quem comprar os lotes vai entrar em contato com você para você montar o orçamento para fazer a casa e tal. Eu falei, mas não tem CNPJ. Ela falou, é só você ir abrir e tal. Ela falou, abre uma MEI por enquanto. Tal. Eu corri lá, foi 2 dias, abri. Daí eu chamei ela de novo. Daí, como ela é proprietária, ela indicou eu lá para Momento. Sim. A Momento pegou o CNPJ da MEI, cadastrou eu lá. Daquele dia em diante, começou um monte de mensagem. Para fazer obra. Só que eu não tinha experiência. Como que orça uma casa inteira? Não tinha experiência. Eu sabia orçar picadinho, um gesso ali e tal, que eu peguei experiência. E nesse período, depois que eu peguei e me cadastrei na Momento... Que ano que foi isso, Luqui? Foi em 2018. Entre 2018 e 2019, mais ou menos. E em 2019, você vê como que é Deus na vida da gente. Em 2019, eu comecei a namorar uma moça. Que ela morava em São Manuel, bem próximo ali de Pardinho. E ela era mais velha, tinha, na época, acho que 32, 33 anos. Só que assim, eu conhecia por rede social e tal. Sim. Aí a gente começou a ficar. E depois que eu comecei a frequentar lá, ela era dona de mercado e tal. E nessa época eu
tinha o gesso, mas trabalhava de pedreiro ainda. E daí o grupinho de amigos dela, que era mesmo idade que ela, tinha loja de carro, outros tinha coisa de fazer show, tirava sarro. Você é empresária, bonita, tal, vai namorar um pedreiro, só anda sujo, come marmita, tal, pra meio que afastar nós dela ali, tal. E aquilo ali machucava eu, moço. E assim, que a gente começou a gostar um do outro, tal, e ao mesmo tempo que eu queria ver ela, eu não queria por vergonha, sabe? E daí, nessa época, eu morava com a minha avó, eu chegava em casa e ficava pensando na vida, tal, e muitas vezes chorava. Olhava pra cima, assim, dormia no chão, na época, numa edícula do fundo lá da casa da minha avó. Dormia no chão e tal. E falava com Deus, falava chorando, Deus, faz eu ser alguém na vida, tal. E nesse período que eu conheci ela, nesse primeiro ano que a gente ficou junto, foi um ano fraco de serviço para mim. E no meio do ano, mais ou menos, acho que 2019, que eu comecei a namorar ela e tal. Ela que pediu para namorar comigo, que eu não tinha coragem, vergonha. Aí ela queria reformar o mercado dela. E daí ela falou, como você tá fraco de serviço e tal, você fica aqui em casa comigo, morava ela, a mãe dela e a irmã dela, fica aqui em casa e você reforma lá. A gente contrata alguém daqui mesmo por conta de custo, você reforma. E daí eu fiquei acho que uns 6 meses a fio frequentando o mercado. E nesse período que eu fiquei frequentando o mercado, ajudando na reforma, eu comecei a participar de muitas reuniões. Muitas reuniões com ela ali. Ela ensinou a fazer fechamento de caixa. Acompanhando ali, eu fui absorvendo bastante coisa. Um empresário. Exatamente. Era um mercado grande, faturava mais de 1 milhão. Caramba. E ali eu fui acompanhando. Chegou em outubro, mais ou menos, de 2019. Como eu estava fraco de serviço, ela queria ajudar eu financeiramente. Eu não aceitava por vergonha. Orgulho. Orgulho e tal. E meu carro ficou com busca e apreensão. Minha avó brava comigo, cadê o dinheiro? Tem que pagar eu, tal, vai sujar meu nome, que ela tirou o nome dela. E daí eu peguei e comecei a vender barquinha de comida japonesa, que em Pardinho não tinha também. Então, lá em São Manuel a gente comprava as barquinhas para almoçar. E daí eu vi uma oportunidade em Pardinho. Aí daí meu irmão ia buscar para mim de moto, por conta de custo, né? Que tinha pedágio e tal. E daí, como eu comprava numa proporção grande as barquinhas, o rapaz lá fazia um preço mais em conta. E na primeira semana, como era novidade em Pardinho, não tinha nenhum lugar que vendia comida japonesa e tal, deu um boom. Eu tirava coisa de 500, 600 reais no dia. E daí eu vendia de quinta, sexta, sábado e domingo. E daí as 2 primeiras semanas ali deu um boom, porque era novidade. Só que depois não começou a fechar a conta. Porque o que aconteceu? Tinha venda, só que virou uma cartela de cliente fixo. Sim. Porque é uma comida cara, ninguém consegue. Tal. Daí eu fiquei ali 1 mês e meio, mais ou menos, e não fechava a conta, aí não deu certo. Daí sobrou um dinheirinho das barquinhas, que eu entrei com pouco investimento, acho que 300, 400 reais, daí foi girando e pegando uma proporção maior, aí sobrou um caixa. Aí eu comecei a vender roupa. E nessa época que eu comecei a vender roupa, eu bati o Civic em São Manuel e não tinha dinheiro para pagar a parcela e nem para arrumar. Tinha ficado na época uns 7 mil reais, mais ou menos. Caramba, não tinha dinheiro para abastecer, né? Então, agora lascou. Tem que vender, fazer essas roupas, fazer acontecer e tal. E o sonho era ser alguém, né? O sonho não era nem, tipo assim, ter uma profissão. Era, cara, eu preciso ser alguém. Eu preciso ser reconhecido. Né? Exatamente. E sempre tinha isso dentro de mim. Mas eu falei, desisti jamais, vamos pra cima. E daí comecei a vender roupa na mochila. Daí eu ia pra São Manuel, como eu bati o carro, ia pra São Manuel de ônibus, ver a namorada. E aproveitava ali as pessoas que era do ciclo dela, a amizade dela, para oferecer para vender. E sempre saiu uma vendia ou outra tal. Eu falei, eu vou aumentar a proporção, vou vender roupa, vender roupa, vender roupa. E chegou em dezembro, um cliente ligou para mim, do Ninho Verde. Quero fazer uma obra no Riviera de Santa Cristina 2, que é ao lado do 13. Aí eu falei, manda o projeto, vou fazer um orçamento.
Isso era, acho que 15 de dezembro, mais ou menos. Daí eu pedi ajuda pra minha ex-namorada. Falei, me ajuda a montar uma planilha aqui, que ela tinha muito mais conhecimento que eu, tal. Montamos a planilha, pegamos o consultor dela também, montamos uma proposta lá top, mandei pro cara. Cara, gostei do seu orçamento, seu atendimento, tal, dá pra gente marcar uma reunião? Falei, dá sim, eu quero conhecer suas obras. Eu falei, não, fechou. Eu emprestei o carro da minha mãe da época, tinha um Fiestinha, e fui atender esse cliente no Ninho Verde 2. Antes disso, eu liguei pro meu ex-patrão. Nessa época, ele, infelizmente, já tinha quebrado. Caramba. E se perdeu na gestão e tal. Só que tinha as obras lá que eu trabalhei. Eu reboquei um muro, eu assentei um piso. Falei, eu posso mostrar, eu não vou falar que fui eu que executei a obra, porque foi a construtora sua. Mas eu posso ir lá e mostrar o serviço que eu executei, o muro rebocado, o piso que eu assentei e tal. Ele falou, não, Lucas, pode ficar à vontade lá e tal. Isso é bom por deixar portas abertas, né? Sim, saí de boa, tranquilo. E daí marquei a reunião, fui lá e atendi o cliente. Cheguei na obra, falei, essa obra aqui não fui eu que fiz, mas eu reboquei o muro. Essa outra obra aqui não fui eu que fiz 100%, mas eu assentei o piso e tal. E aquele cara ali viu, ele com a esposa dele, viu, eu era um cara sincero, transparente e tal, e passou muita confiança. E daí ele viu as obras ali e foi pro Riviera de Santa Cristina 2 para conversar com mais 2 construtores. E daí eu voltei para minha casa e tal. Você tava confiante que ia fechar? Porque você é novão. E os caras ali querendo realizar um sonho. Porque é isso, né? Sim. Querer construir uma casa, principalmente ali, é realizar um sonho. Exatamente. Como que tava essa pressão aí nos seus ombros? Eu tava bem à vontade, assim, sabe? Bem tranquilo. Sei lá, acho que Deus colocou ali o jeito certo de eu apresentar o serviço que eu executei. E ali eu ganhei a confiança deles. Eu acho que ali Deus deu um brilho aquele dia pra mim, que a partir daquele dia ali ia começar uma nova história do Lucas. Você é doido, né? E daí a gente pegou e eu fui embora, tal, deu 5 dias ele me ligou. Ele era meio brincalhão e tal. Ele pegou e falou assim, Lucas, me desculpa, cara, mas eu falei com os outros pedreiros lá, eles passaram bastante confiança pra mim, tal. Mentira, a obra é sua, tal. Nossa, eu tava no mercado nesse dia. A hora que ele ligou, cara, tremia assim. Falei, eu não tô acreditando, tal. Ele falou, faz o contrato, me encaminha, Sim. vamos assinar essa semana ainda, que eu quero em janeiro, finalzinho de dezembro, para o condomínio. Em janeiro eu quero começar a todo vapor. No final do ano eu quero a obra. Eu falei, não, fechou, tudo empolgado e tal. E pra você ver como que é Deus. Eu passei um período ali com busca e apreensão, carro batido e tal, mas eu não parei de me movimentar. Sim. Eu me esforcei de um jeito ou de outro e não trouxe retorno financeiro, mas trouxe conhecimento. Porque que nem eu vendi a barquinha, eu aprendi a vender a barquinha. Por mais que eu não sabia fazer, eu aprendi. Eu não tinha conhecimento de roupa, mas eu aprendi a vender a roupa. Sim. E isso, acredito que ajudou muito no apresentar a proposta, coisa, facilitou bastante. E daí eu pedi uma ajuda novamente para minha ex-namorada e o consultor dela, a gente montou o contrato dentro de 2 dias, encaminhei para ele, eu assinei, ele assinou, ele mandou 40 mil na minha conta. O que é mais louco? Foi muito louco. Porque assim, quando eu fechei com ele, era mão de obra e material. Então daí eu já falei, você tem que colocar o dinheiro primeiro, eu vou executar a fundação. Finalizou a fundação, você coloca o dinheiro da segunda etapa, que era bater a primeira laje, e assim por diante. Daí chegava na última etapa, ele colocava 50% na hora que iniciava e 50% na hora que eu entregava a chave. Daí ele colocou aqueles 40 mil na minha conta. Eu não parava de olhar o aplicativo. Com aquele monte de número. Tô rico. Porque assim, eu movimentava uma grana, mas ficava entre 20 mil, 15 mil e tal. Agora cair 40 pau de uma vez, nunca tinha acontecido. E eu endividado, E daí, Deus abençoou, fechou, comecei a primeira. Cara, eu nunca tinha ido no Riviera de Santa Cristina 2. Eu fechei sem conhecer nada lá. Caramba. Daí, o que eu fiz? Fechei, assinou o contrato, mandou dinheiro, liguei pro meu ex-patrão, que ele tinha obra lá. Você tem umas equipes boas, tal, para indicar lá? Eu fechei uma obra lá, deu certo. E eu preciso montar uma equipe para começar em janeiro. Eu tinha 10 dias para montar a equipe. Eu fechei sem conhecer nada, sem ter equipe, sem ter nada. Vendi o peixe sem ter.
E daí ele passou alguns contatos, falou, ó, esse daqui, chamava João, é o melhor. Eu falei, não, fechou. Daí eu fiz conta lá, eu vou gastar 20 mil de material, tenho que fechar entre 5 a 10 mil a mão de obra para sobrar 10 na primeira etapa. Fiz os cálculos lá junto com meu pai, que tinha mais experiência que eu. E daí liguei para esse João, marquei a reunião, fui para Riviera. Os outros contatos eu nem liguei. Falei, ó, João... Tô confiando. Fui lá, mostrei o lote para ele, fechei essa obra e tal. Quero conhecer alguns... Eu tinha já arrumado o Civic, fui de Civic, né? Já Organizei as parcelas ali para não separar na base. E daí fui com o Civic e tal, cheguei lá. Mostrei para ele o lote, falei, quero conhecer o serviço seu. Daí ele foi, mostrou umas 2 casas. Falei, ó, eu tenho mais 3 construtores para fazer reunião. Fiz com 2 antes de você. Você é o terceiro, tem mais 3. Mas o serviço seu me agradou. Você quer fechar comigo pra gente começar em janeiro? E começar uma parceria forte? Meteu louca ali, nem tinha... Eu só fui dele mesmo. Ele falou, quanto que você paga? Eu falei, pago 5. Ele falou, não, eu quero 10. Nem pra mim, nem pra você. 7,5 pra fazer a primeira etapa. E depois a gente vai evoluindo nas próximas. Ele falou, fechou. Ali livrei, acho que 12.500 mais ou menos na primeira etapa. Terceirizando. O conhecimento que eu tinha no drywall, que eu comecei a ganhar dinheiro atrás, eu apliquei na construção, só que numa proporção de dinheiro maior. Sim. Só que o risco é maior também. Com certeza. E dali eu comecei a primeira. Aí deu um mês, fechei a primeira obra por 327 mil. Antes da pandemia lá atrás. Caramba. Daí passou um mês, eu comecei a divulgar bastante. Fechei a segunda de 420 mil, mais ou menos. Daí na 13, a primeira obra minha foi no Riviera 2 e a segunda foi no Riviera 13. O 13 é mais top? É o mais top. É mais top, né? Não, eu não conheço o 2, mas eu... Não, o 13 é a referência. Porque tem muito influencer digital hoje lá, divulgando bastante e tal. Agora começou a pegar, colocou ele ponto lá, bastante helicóptero pousando, tem Lamborghini indo, tem Corvette indo. Porsche Fusca lá dentro, então tá caindo no gosto do povo. A represa, o clube e tal, é uma potência hoje na região. E movimenta muita grana lá. Daí, fechei a primeira, comecei a divulgar bastante. Via Instagram, montei o Instagram da construtora, comecei a divulgar bastante. Dentro de um mês, fechei a segunda, 420 mil. Dentro de um mês, fechei mais uma. Dali mais um mês, fechei mais 2. Caramba. No primeiro ano, foi 4 milhões de contrato assinado. Caraca, Lucas. 4 milhões de contrato assinado. Doideira, mano. E aí você conseguiu começar a gerenciar as equipes ali. Exatamente. Eu colocava uma ali, e aí visitava uma obra, ia visitar outra, pra não ver se os peões estavam dormindo. Na verdade, a hora que eu montava grupo com o cliente para posicionar ele do que estava acontecendo, mandava relatório toda sexta-feira. E montava grupo com a mão de obra também. Então, o mesmo contrato que eu fechava com o cliente, eu fechava com a mão de obra. Sim. Então, eu intermediava só ali a negociação, só que o dinheiro filtrava tudo em mim para mim administrar. E daí eles tinham que me mandar relatório dia sim, dia não, para mim ter o controle do que estava sendo executado. E toda sexta-feira eu ia fazer visita nas obras. Entendi. E daí veio a pandemia. No meio de 2020, se eu não me engano, veio a pandemia e daí começou a dar o boom. E depois que eu passei de 4 obras também em andamento, eu contratei um engenheiro para dar um suporte, né? Sim. Eu ficava mais na parte de compras, negociação e atendendo os clientes novos. É isso que eu queria entender. Como que estava o seu fornecedor aí? Porque aí você tem que ter uma negociação ali com material de construção, para entrega, barra de ferro. E ali é onde você ganha o dinheiro também, né? Porque se você sabe comprar, é onde você consegue meio que organizar ali a grana que tá no seu bolso, né? Porque já tá no seu bolso. Se subir, porque na pandemia começou a subir também muita coisa. Como que você organizou isso? Então, eu tinha um engenheiro, que daí eu aluguei uma casa lá, coloquei um carro para ele lá, ele começou a rodar todas as obras, então ele fazia o levantamento de material. Aí a gente organizou de comprar material toda segunda-feira. Então, toda segunda ele me mandava a lista de todas as obras para mim ter um poder de compra maior. Para cair, o segredo tá na compra. Quanto mais melhor você comprar, mais só a margem aumenta. Então, eu que fazia essa negociação, porque que nem o dinheiro estava na minha mão, eu tinha que cuidar do dinheiro. Então, começou a centralizar tudo em mim, tudo em mim.
e começou a aumentar, pegar uma proporção grande as obras. E daí, quando veio a pandemia, começou a aumentar muito o material. E ali bateu um certo desespero. Eu falei, eu tenho que abaixar custo dessas obras, porque as etapas não começou a dar lucro. Já começou a empatar ali na primeira. Por mais que eu fechava bem a mão de obra, Uhum. o material ele aumentou numa proporção muito grande. Sim. Então eu falei, eu preciso achar uma válvula de escape e tal. Comecei a pensar, vou abrir uma loja de material. Vou abrir um CNPJ, achei um ponto lá próximo do condomínio. Que você compra em grande volume, né? Em Então grande você volume. pode... Porque que nem como eu fechava a mão de obra, fecho até hoje mão de obra e material, eu tinha uma loja de material dentro das minhas obras. Que nem 10 obras, consumo de cimento, consumo de areia. E assim, eu comprava e tirava o dinheiro de caixa, colocava na obra, era dinheiro que estava parado lá. Sim. Então, o que eu pensei? Eu falei, 10 obras, tem 50 sacos de cimento em cada obra. Eu vou centralizar, porque meu poder de compra para todos vai continuar o mesmo. Mas eu vou centralizar ele num lugar e ir alimentando as obras conforme for precisando. E esse estoque virou uma segunda fonte de renda minha. Daí, no caso, virou a loja de material, que daí que nem eu não ia usar os 50 sacos na semana, ia usar 10. O restante, eu começava a girar ele e atendendo a concorrência, os outros construtores, os clientes e tal. Então, todo o material dessas obras eu centralizei num ponto, daí abri a LF Loja de Materiais, abri um CNPJ para abaixar mais ainda na hora da compra, que daí eu não comprava mais pela construtora. Não tinha intermediador no meio. Exatamente, comprava direto, abri cadastro nas distribuidoras e tal. Então, o capital meu das obras virou uma segunda fonte de renda, que é onde eu falo, dinheiro é um instrumento. A gente tem que saber trabalhar ele. E uma dificuldade que veio ali, eu fiz virar uma segunda fonte de renda, que deu certo. Sim. Então, eu baixei novamente o custo e começou a ter margem de novo. Aí eu só quero entender assim, porque aí você tem que tirar um pouco o olho da construtora, ou você tem que colocar um time ali de compras. Como que você se equilibrou nisso? Você colocou mais gente para trabalhar ou você conseguiu se dividir nos dois? Não, na verdade, eu trouxe um gerente que já tinha expertise em loja de material, já trabalhou em banco, e coloquei ele no depósito. Então, ele já tinha conhecimento, entendeu? Eu trouxe ele que montou a loja. Porque se fosse para mim colocar meu tempo para montar a loja, sistema, essas coisas, sou um pouco leigo, então não ia conseguir. E daí ia travar eu ali, eu não conseguia dar atenção nas obras, que é onde é a minha maior fonte de renda. E daí eu coloquei ele ali para montar a loja, fazer a compra de material para mim. Então ele fazia as cotações, só que quem liberava pagamento era eu, que o caixa ficava comigo. E coloquei um dos meus irmãos para ajudar. Então um dos meus irmãos começou a dar um suporte para ele ali. E daí em 2021 pegou uma proporção maior ainda das obras, aumentou, estava faturando mais de 1 milhão já por mês. E daí surgiu a oportunidade da fábrica de esquadria. Um amigo meu de infância se apertou, se enrolou na gestão. E ali eu vi como a loja deu certo, eu vi uma oportunidade na fábrica de esquadria também. Que é uma coisa que você gastava também, né? Porque essas casas aí, ela todas vai esquadria pra caramba. A cada 3 obras aí eu fechava com ele 200 mil de contrato. Caramba. Eu esperava sempre dar um volume, no mínimo 2, para dar um poder de compra eu conseguir negociar com ele. Mais. Porque quando era só uma você não tem muito poder de negociação. Então eu esperava fazer volume para fechar com ele. E na época que eu percebi que ele se perdeu um pouco na gestão e tal, fiz a proposta, eu tinha aproximadamente umas 3, 4 casas para fechar a esquadria com ele. Só que eu vi que ele estava meio desequilibrado emocionalmente, não estava fazendo as coisas certas, se perdeu, a pressão tomou conta. Então eu congelei essas obras e falei, vou segurar. Porque se eu mandar a proposta e ele aceitar, o valor que eu ia passar para ele de sinal já vira um caixa na fábrica. E daí eu fiz a proposta, ele aceitou, ele estava com 400 mil de dívida. Eu falei, eu entrego todas as suas obras, que você está com um contrato assinado, os clientes estão te pressionando. E eu assumo sua fábrica, só vou mudar o CNPJ, o nome, porque queimou no mercado.
E daí ele falou, não, fechou, tal. E daí no final que eu entregasse todas as obras, eu ia passar 100 mil para ele. Daí tinha carro, tinha prensa, tinha escritório, computador. Tava montada a fábrica, montada. Os funcionários estavam lá. E daí eu fiz uma reunião com ele, ele fechou. Só que por conta de ser muito amigo de infância, não foi feito contrato, nada. Foi no fio do bigode. E daí eu falei para ele, ó, nos primeiros meses você tem que acompanhar eu na fábrica, porque eu sou leigo. Aham. Então eu vou corajoso só. Mas é que esse primeiro cliente meu da construtora, ele sempre falou para mim, o que muda é o produto. A gestão em si de qualquer negócio é a mesma. Então aquilo ali gravou na minha cabeça. Então, que nem eu nunca tive loja de material, conhecia de executar obra. Sim. Eu fui lá e deu certo a loja. E daí eu vi a oportunidade da esquadria. Deu certo a loja, que eu não tinha conhecimento, vai dar certo a esquadria também. Eu vou fazer acontecer. Tem um grupo, as equipes dele era bem top lá. Tinha uma quantidade grande de funcionário e tal. E daí eu fiz a proposta, ficou no fio do bigode. E daí ele começou a acompanhar lá. Os funcionários, tudo bravo com ele, que estava com pagamento atrasado. Sim. Quando eu entrei, eu fiz uma reunião com eles, organizei tudo. Abri o CNPJ da fábrica também. E daí eu tava com 3 empresas. A construtora, a loja de material e a fábrica. E daí ali a gente começou a divulgar para fechar novos contratos. E eu comecei a injetar para começar a entregar as obras dele. Uhum. E nesse processo de entregar as obras dele, eu peguei, ele me passou tudo, o relatório, né? Quantas obras tinha, qual que era o valor de receber de cada obra. Eu montei uma escala que eu falei, eu vou injetar 20 mil numa obra, só que o caixa dela é 40. Então eu falei, vou ter que aguentar a pressão dos clientes, que alguns vai ficar bravo, que vai ter que esperar um pouquinho, porque não dava para fabricar tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, as que tinha mais dinheiro para entrar, eu colocava o dinheiro nela e retornava. E nesse período e nesse processo que ele ficou junto, abaixou um pouco a poeira e daí ele se sentiu confortável. E como não tinha contrato assinado, nada, ele pegou e desistiu. E dentro de um mês foi investido 60 mil reais. E daí eu falei, tá, você não quer? Tranquilo, a amizade continua, tal, mas e o meu dinheiro que eu investi? Daí eu mostrei tudo detalhado para ele, né? Ó, foi investido isso, arrumei carro, paguei funcionário, investi em ferramenta, material, tal. Ele falou, eu não tenho para pagar, mas eu preciso da fábrica, ela é a minha única fonte de renda, tal, não sei o quê. Só que os funcionários não queriam mais trabalhar com ele. Falou, Lucas, se você for sair, você avisa que nós vai ir procurar emprego em outra empresa. Eu falei, não, quando a gente fez a primeira reunião que eu organizei aqui, a gente começou a coisar, eu prometi para vocês que a gente ia ser grande. Uhum. E a gente vai ser grande. E que a gente tem que começar uma do zero. Daí eles falaram, tá, então a gente vai sair pro barracão, mas como que a gente faz? Eu falei, vamos começar a montar uma do zero. Aí minha mãe morava em Pardinho, a fábrica dele era em Pardinho. A gente começou a fabricar tudo na garagem da casa da minha mãe. Caraca. E daí começou a fabricar na garagem da minha mãe e tal. Dentro de 20 dias, um mês, a gente localizou um barracão ali bem próximo. Eu fiz o contrato no barracão, pulamos para dentro do barracão. E ali eu comecei a fazer, por conta das obras minhas, então o capital que eu ia passar para ele, eu coloquei dentro da minha. E daí ali a gente começou a estruturar devagarzinho um planejamento, porque demanda, investimento é muito alto. Você tem que ter o retorno para... Né? Maquinário é caro, né? Essas coisas. Caro pra caramba, prensa e tal. Quanto tempo que você tinha desde a sua primeira obra até você abrir a fábrica? Quanto tempo que você deu essa janela? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você tinha esse capital, assim, tipo assim, pra perder, por exemplo? Esse 60 pau fazia falta naquele momento ali ou você já estava mais organizado? Na verdade, eu tava com um capital forte. Uhum. Capital forte por conta que a hora que eu abri a loja, o prejuízo que eu tomei nas outras obras lá atrás equilibrou. Sim. Então eu tava com um capital forte. Só que faz falta. Claro. 60 mil, e eu até falo para os meus irmãos, para eles, 60 mil custou para mim não aprender a não confiar no ser humano. Porque nunca passou na minha cabeça que ia acontecer uma situação dessa. O cara cresceu comigo ali, a gente fazia bastante churrasco junto, tal. Na época eu tava com uma Evoque, ele foi e comprou uma Evoque também. Uhum. Daí a gente novo, os dois dando certo, tal. E daí eu vi uma necessidade, eu fui estender a mão, mas lógico, visando agregar valor dentro das minhas empresas. Mas a intenção era ajudar. Salvar ele também. Salvar ele, não era só para pegar e
via no meu lado. Não, eu vou catar a empresa. Se fosse só para ver meu lado, eu falava assim, ó, eu assumo a empresa, entrego suas obras, mas você sai sem nada. Não, eu falei assim, eu vou colocar 100 mil a hora que eu entregar suas obras na sua mão. E daí, depois disso, que eu perdi 60 mil, custou 60 mil para mim não confiar no ser humano. E ali ele levantou as antenas minhas. Então, nas próximas negociações, ali calejou eu. Aquela situação e com uma pessoa próxima a mim. Porque quando é um estranho até, é mais longe, não tem nenhum vínculo, não machuca tanto. Sim. Mas quando é alguém da família ou um amigo próximo ali, cresceu junto, já machuca mais. Então, é onde a gente vai calejando. E nesse prejuízo de 60 mil, a construtora veio e tomou mais um de 120, mais ou menos, numa obra que eu estava executando. E teve alguns erros de execução por conta do engenheiro. E o cliente veio em cima. Tal. Aí tem que assumir, né? Daí eu tive que assumir. E daí, com esses dois prejuízos, foi bem próximo um do outro, aí eu me descapitalizei. E o custo alto, eu estava faturando... peguei, eu acho que uma sequência de 3 a 4 meses faturando 1 milhão, mais ou menos, com um grupo, com todas as empresas. E eu tomei esse prejuízo de 60, depois tomei mais um, deu uns 110, 120 mais ou menos na obra, e tive que arcar. Só que nesse arcar, começou só a sair dinheiro e eu não fechei novos contratos. E daí o faturamento começou a cair e a saída de dinheiro começou a aumentar. E daí foi onde eu fiquei sem capital. E daí onde eu me apertei financeiramente. E aí foi um processo que chorei, moço. Eu olhava pro céu e Deus, por que você colocou eu aqui? Como que eu vou resolver? Porque você não vê saída. Sim. E a pressão que esse menino que vendeu a fábrica para mim tava na época que eu fui comprar, eu também caí. E daí foi no finalzinho do ano, ali em dezembro também. Nessa época eu tinha um sócio investidor que colocou aproximadamente uns 600 mil de caminhão lá para mim administrar. E é um pai para mim hoje também, que Deus colocou na minha vida, que nesses momentos mais difíceis, minha mãe com meu pai com meu padrasto veio de família humilde. Não tinha essa experiência no empreendedorismo e tal. Eu não tinha quem recorrer. A vida foi me ensinando com os tombos, eu fui caindo e levantando. E quando eu caí grande, que eu fui me dar conta onde que eu tava. Eu olhei aonde que eu vim, aonde eu cheguei e tal, e não tinha ninguém para apoiar. Não tinha quem dentro da minha família para recorrer. E Deus colocou essa pessoa, que é o Pérez. Um abraço aí, Pérez. Que é o pai Rex nosso hoje. Ele ajuda muito eu, meu irmão. Não financeiramente, mas com conselho. Ele mostra pra gente, com palavras, como que é realmente a vida. E é onde a gente vai se calejando no dia a dia e se atentando cada vez mais. Porque no mundo dos negócios é só tubarão. É cada um visando o seu lado. Poucas pessoas querem ajudar um outro ali. O cara quer enxugar custo na compra, o outro quer ganhar mais na coisa, e vê uma oportunidade de passar o outro para trás, o cara, quem não tem coração bom, não tem Deus no coração, acaba infelizmente passando. E com isso ele foi ensinando bastante coisa para nós, para mim, para o meu irmão, o Luan, e daí eu fui superando essa fase ruim. Essa fase ruim financeiramente. Só que chegou num momento tão crítico que não estava conseguindo pagar mais as contas, colocar as obras a rodar, e só tinha o dinheiro que entrava era pagar a mão de obra, pagar funcionário, que é a minha prioridade. Exatamente. Não tem como não pagar os pedreiros, né? Exatamente. Porque, assim, o fornecedor, ele tem outras entradas de outros clientes. Sim. A minha equipe, os meus funcionários não têm. Eles dependem só de mim. Se eu não pagar eles certinho, eles não vão colocar comida na casa, não vai comprar remédio, não vai comprar fralda, assim por diante. Então, sempre foi minha prioridade o funcionário, mas chegou a ficar zerado a conta. E daí eu tinha a Evoque na época, vendi a Evoque para fazer virar capital. E entreguei a casa que eu morava dentro do Riviera 13. Entreguei a casa e fui morar no depósito que eu abri lá. Nessa época, só pra... Porque, pô, você saiu do Civic batido,
em busca apreensão ali, e aí você vai olhar pro o Lucas daquela época ali, olhando esse Lucas aqui de Evoque, de casa no Cristina 13. Como que você tava ali? Você acha que você tava numa fase que você tava deixando um pouquinho subir pra cabeça, já tava grandão, ou não? Foi mesmo um acaso ali, uma situação? Eu acredito que não chegou a subir para a cabeça, porque assim, o momento que eu estava muito bem financeiramente, eu podia ter ido comprar uma Porsche já. Aham. Mas eu optei em abrir uma loja, optei em abrir uma fábrica de esquadria, abrir novas fontes de renda. A casa com a Evoque, elas, no meu ponto de vista, se pagava. Aham. Porque no primeiro ano meu, eu atendia os clientes. Depois do Civic, eu peguei um Fusion branco. Uhum. E fechei 4 milhões de contrato. No segundo ano, com a Evoque, eu fechei 9 milhões de contrato. Então você já tava, tipo assim, na escadinha mesmo. Exatamente. Assim, conforme foi melhorando as obras, eu fui subindo. O erro meu, que trouxe um aprendizado gigante, doeu no bolso, mas o aprendizado foi gigante, foi esses dois prejuízos que me afetaram muito, que é a fábrica juntando com a obra. Então virou um furo muito grande do caixa. E a hora que... E na sequência, eu fiquei sem fechar contratos. Então, o caixa zerou. Sim. Teve algumas vezes eu ter que emprestar dinheiro para abastecer o carro da fábrica para instalar a esquadria. Chegou nesse... Às vezes não tinha... Eu fiquei sem carro, eu vendi a Evoque. Uhum. Tinha que pedir carona com a loja, com a fábrica e com a construtora. Tem que pedir carona sem carro. Cheio de caminhão lá parado. Na verdade, o caminhão, na época que apertou as coisas, o sócio meu optou em retirar e pra gente colocar a vender, porque baixou bastante o estoque da loja, sabe? Então a gente optou em tirar. Daí eu tinha uma parte dos caminhões, também a gente vendeu. Daí entrou em caixa pra mim junto com a Evoque. Pra mim catar esse caixa e colocar o dinheiro trabalhar. Girar. E daí, nesse processo, vendi a Evoque e fui morar na loja. E antes de morar na loja, teve algo que aconteceu muito, muito forte, que também não deixou eu desistir. Em dezembro ali também, eu liguei pro meu sócio, não estava aguentando a pressão, estava na casa ainda dentro de Santa Cristina. Liguei para ele e falei, Pérez, não tô aguentando, não tenho a quem recorrer, dá o barracão aí para mim, eu vou morar no barracão, ficar um mês aí, colocar a cabeça em ordem, que eu não tô aguentando a pressão. Era fornecedor, cliente, a pressão tava grande, gigante. Sim. Era uma dívida aí aproximadamente uns 800 mil que eu tava. Gigante. E eu nunca tinha passado por isso. Acordava chorando. Chegou a ter época do celular tocar e sabe aquele medo vir? Sim. E tal. E daí eu liguei pra ele e falei, deixa eu ir morar no seu barracão, vou ficar um mês aí, qualquer coisa eu vendo carro pra você, que ele tinha alguns carrinhos pra vender lá e tal. Ele sempre catou o capital dele, colocava um pouquinho em carro, um pouquinho em máquina. Diversificou. Bastante. E daí eu aprendi muita coisa com ele, ele pegou e falou, você é um filho meu. As portas minhas tá abertas pra você, fome você não vai passar. E eu chorando ali, desliguei, tava decidido já a desistir, ia fugir praticamente, né? E deu mais ou menos 30 minutos, minha mãe ligou. Filho, tive um sonho com você, tudo alegre. Eu não passava essa situação pra ela, porque ela tinha depressão e tal, eu não queria deixar ela preocupada comigo, né? E daí ali, ela ligou, falou, filho, tive um sonho com você, esqueci de contar, tal, lembrei, vou contar agora. E pra você ver como que é Deus, cara, eu tinha acabado de desistir, foi meia hora. Ligou, eu sonhei que a gente tava em São Paulo, se eu não me engano, a gente tava na casa de um cara famoso, e você tava comprando uma Ferrari, era mais de R$1 milhão e tal, e eu briguei com você. E falei assim, quantos que é o IPVA de um carro desse? Como que você vai pagar tal? E daí em sonho eu peguei e falei pra ela, mãe, eu não passei tudo aquilo lá atrás pra mim não realizar meu sonho hoje. Eu sou apaixonado por carro. E daí, aquilo ali, a hora que ela contou, arrepiou eu, enxuguei, tava chorando, enxuguei as lágrimas, falei, eu só saio desse lugar de cabeça erguida. E a partir daquele momento, entreguei a casa mesmo, fiquei sem carro, fui morar na loja. E ali foi uma experiência dolorosa na loja, porque eu saí de um conforto de Evoque, casa em condomínio, fiquei sem carro para ir dormir no chão com
3 empresas aí e tal, sem capital, sem nada. E ali foi uma experiência sensacional. Teve um momento que esfriou tanto, numa época do ano lá que eu estava morando na loja, que eu estava sem coberta, eu com meu irmão. A gente tinha uma cobertinha de cada um, esfriou e a gente não conseguia nem dormir de tanto frio. E como eu sou mais velho, né, falei, deixa eu cuidar do mais novo. Catei a coberta ali na madrugada, cobri ele o mais novo, e ali encolhido com frio, dormindo no chão, ele dormia na cama, a gente só tinha uma cama, eu dormindo no colchão. Peguei, fiquei em comunhão com Deus e falei assim, Deus, me cobre com o teu sangue, não tô aguentando o frio, tal, o gelo que tava. E aí amanheceu o dia. Aí eu fui atender uma cliente no segmento de esquadria com a fábrica para fechar e tal. E ali a gente atendia a obra dela, ela me convidou para ir tomar um café na casa dela. Fui lá tomar um café e tal, na hora de ir embora ela pegou e falou assim, filho, vocês não passaram frio essa noite? E meu irmão tava junto, a hora que ela falou aquilo, um olhou pro outro assim e ela pegou. Falou, vocês passaram frio, né? Eu vou dar 3 cobertas pra vocês. Caramba. Caraca. Deus é sensacional. Forte, hein, cara? Deus é sensacional. Que prova, irmão. Prova, mas hoje eu agradeço. Hoje, olhando para trás, é a melhor fase que eu passei foi essa. Foi sem dinheiro, sem gente do meu lado. Era eu, Deus e meu irmão. Meu irmão nunca me abandonou. Sempre deu a cara a tapa comigo ali, guerreiro, junto comigo. Eu acho que se não fosse ele, eu teria desistido. Então, Deus colocou ele ali junto comigo. A gente foi crescendo, tomando pancada junto. Só que foi a melhor fase da minha vida. Eu paro para analisar hoje esse amigo meu e outras pessoas que eu tinha contato. Quando eles passaram essa dificuldade, eles fugiram. Sim. Sendo que essa é a melhor fase da vida deles. É onde Deus prova a gente pra gente evoluir, pra gente crescer. Ele tá te fortalecendo ali. É onde vem a cicatriz, é onde você aprende a ser mais firme, a falar não. Porque eu me prejudiquei bastante também financeiramente por conta desses 2 prejuízos, mas eu não sabia falar não. Eu queria agradar todo cliente, eu queria agradar todo funcionário. O funcionário errava, eu não descontava dele. Então ele não dava valor, era o meu dinheiro que estava indo por coisa. O cliente, eu quero mudar uma caixinha aqui, mudar outra aqui e tal, não sei o que, é custo. Sim. Eu, para agradar o cliente, não, vamos fazer tal. A hora que apertou as coisas, eles não estavam nem aí. Você se vira, você vai ter que entregar tal. Então a pressão veio muito grande. E essa pressão, ela tentou me esmagar. Mas Deus deu a sabedoria que eu usei essa pressão para me levantar novamente. Então a queima ali, esse processo, essa prova, foi onde me amadureceu. Eu comecei a ver o mundo e as pessoas de outro jeito, me posicionar como um empresário mesmo. Sim. Não agradar os outros. Eu tenho que visar minhas empresas, visar os meus negócios para realizar sonhos. Exatamente. Não agradar o ser humano, eu tenho que realizar sonhos. Eu tenho que ser nem ruim e nem bom, tem que ser justo. Exatamente. Tanto com o cliente, tanto com o funcionário. Então, foi a melhor... Hoje, olhando para trás, assim, doeu. A dor, ela é foda. Mas é onde mudou e transformou eu da água pro vinho. E as pessoas que vão ver o vídeo aí, tá sofrendo, tá tendo prova, agradece a Deus, peça sabedoria, força. A hora que você passar essa fase, sua vida vai ser outra. É fase de aprendizagem, né, cara? De aprendizagem. É uma fase muito, muito forte, porque, cara, se a gente olhar as pedras mais preciosas que tem no mundo, elas foram forjadas, elas foram... entraram num estresse muito grande para virar uma pedra preciosa. Exatamente. Eu vejo muito disso. Cara, se a gente está passando por um momento de tensão muito forte, é porque, cara, provavelmente você está sendo forjado. Você está criando uma casca ali. Exato. E é isso que te dá experiência para você tomar as decisões futuras. Exatamente. Porque depois você vai passar por situações parecidas, e você fala assim, cara, isso aqui eu tiro de letra. Sim. E aí, se você não passar por essa fase aqui, ou se você espanar, você não vai ter essa bagagem ali para você tomar a decisão no futuro. Então, isso é importante. Exatamente. Isso é muito importante. E, cara, e aí quando que você começou a ver a luz no fim do túnel ali? Você passou esse período ali, quanto tempo? Esse momento de
de sofrimento mesmo? Quando eu fui morar na loja, eu tinha um cliente que eu tinha entregado uma casa dele no Ninho Verde 2. E ele, quando eu finalizei a obra dele, ele falou, eu vou ser sócio seu ainda. Caramba. E a hora que veio a dificuldade, eu falei, tá na hora de acionar ele. Ele era já mais de idade, era aposentado, tinha outras empresas, tinha capital. Eu apresentei o caixa das obras que eu tinha, em andamento, da construtora. Chamei ele, o apelido dele era Português. Falei, Português, tô passando isso, assado, tô sem capital. Quero que o que você falou lá atrás, se tiver interesse ainda, tô precisando da sua ajuda e da gente crescer e pegar mais obras junto. E ele gostava muito de mim, porque era novo, esforçado, sabia da minha história e tal. E daí eu abri o caixa, tinha aproximadamente uns 4 milhões para todas as obras para receber dos clientes ainda. Mostrei todos os contratos. E daí a gente correu todas as obras que estavam em andamento. Ele falou, eu entro com você. Só que daí o financeiro, a gente vai fazer um aditivo de contrato, o financeiro de todas as obras eu que vou assumir. Então eu falei, não, para mim sem problema algum. Daí eu não ia receber nada dessas obras, só que ele ia comprar todo o material e esquadria das minhas outras 2 empresas. Então eu ia fazer uma venda casada ali e ele pagava a mão de obra direto. E daí os clientes pagavam ele comprava material da minha loja e comprava esquadria da minha fábrica. Tira até uma pressão de você ali do fazer o financeiro também, né? Exatamente. Uma responsabilidade a menos. E eu trouxe um capital, um caixa junto com ele e a experiência também. Então, esse período que ele ficou do meu lado, eu aprendi muita coisa com ele. Em negociação, porque assim, ele cuidava do financeiro, só que eu continuei fazendo toda a gestão da obra. Eu trabalhava e recebia só das outras 2 empresas. Da obra em si eu não ganhava nada, ele só comprava material, só que era feito cotação em outras lojas também, para chegar num preço viável. E eu continuei vendendo obras, só que daí a gente fechava junto. Daí ele tinha a construtora dele, que ele abriu um CNPJ para ele, né, junto. E daí tinha a construtora BMG e a Vetor 3. E daí a gente começou a trabalhar junto. E nesse período, depois que eu voltei a morar no condomínio e tal, que daí, como o dinheiro passava na mão dele e já vinha para mim de novo, porque praticamente o único dinheiro que ficava com ele era o da mão de obra. Porque o do material e da esquadria já vinha para minha mão, só que eu tinha alguém para distribuir a pressão, a carga ali. E alguém para me apoiar na hora que viesse a pressão forte. Então ele foi uma pessoa muito importante e eu parei para analisar, falei, eu sou vendedor mesmo, vendi até meu problema para os outros. Bastante gente pega e fala, se riscar o chão, você vai vender. Porque eu sou, por ter convivido com muitas pessoas que têm negócio, do posto de gasolina lá e tal, desde aquela época, eu venho absorvendo um pouco do perfil de cada pessoa e eu uso nas minhas negociações, sabe? E dá certo. Meu problema, eu vendi o meu problema e meu problema, eu continuei com as obras, comecei a faturar morando na loja, voltei para dentro do condomínio, fiz uma negociação com um cara que tinha comprado minha Evoque, peguei a Evoque de novo em questão de 4 meses. E daí essa dívida de 800 mil, eu comecei a ver as que estava mais fácil de pagar e montei uma escala também, eu mesmo. Qual fornecedor que estou devendo um exemplo? 5 mil. É o Zezinho, o Joãozinho e tal. Vamos focar neles. Os outros vai vir pressionar, eu vou ter que aguentar a pancada. E não posso deixar as empresas parar de girar. E eu fui fazendo isso. Fui fazendo isso e quitando as dívidas, fechando mais obras em parceria. E só que daí, nesse caixa que eu tinha de todas as obras que foi passado para ele, ele começou a divulgar as obras minhas, que ele entrou junto, e começou a aquecer as vendas da construtora dele, que nem eu fechava para nós dois, ele começou a fechar só para ele. E a gente focava nas obras que tinha mais caixa, para entrar dinheiro para ele vinha girando. E num determinado momento eu vi que no futuro próximo ele ia deixar as obras ruins para mim e ia pular fora. E daí ele começou a mudar o jeito dele na sociedade, na parceria e tal. Só que eu não podia ir com os 2 pés no peito dele.
falei, se eu tirar ele agora, se eu quebrar o distrato e tal, eu não vou conseguir assumir de cara já. Deu uma melhorada nas coisas, mas não estava capitalizado ainda, porque o consumo de capital é muito grande nas obras. Ela consome um dinheiro muito grande. E dali eu peguei e comecei a fazer o quê? Aumentar o estoque de material nas obras. Porque que nem o dinheiro estava na mão do cliente, o cliente tinha que pagar ele, para ele pagar a mão de obra e material. Sim. Então, sem ter o dinheiro em mãos, eu fiz o dinheiro sair da mão do cliente para a mão do português e do português começar a virar em estoque nas obras. Porque a hora que ele caísse fora, eu só ia ter que pagar a mão de obra. Sim. Eu não ia ter que colocar material, porque o material já estava tudo em estoque nas obras. Então, foi o que eu fiz. Em vez de pedir 10 sacos de cimento por semana, eu comecei a pedir 20, 30 e deixar estocado em todas as obras. Porque daí ele pagava a loja minha e eu mandava para a obra, e mandava relatório que chegou material. E como a gestão estava na minha mão, o dinheiro em si não estava na minha conta. Mas eu que movimentava todo esse dinheiro. Então, eu não briguei com ele. E do mesmo jeito que ele começou a mudar, eu comecei a perceber isso, eu mudei toda a estratégia. E daí a gente fez o volume, chegou um determinado momento, dito e feito, ele já estava com o leque de obra deles, só ele pego. Ele tinha catado o dinheiro das obras melhores que eu tinha e abandonou o barco. Abandonou o barco, caiu no meu colo de novo. Só que eu tinha caixa com os clientes meus. E você já estava preparado para isso? E já estava preparado porque o estoque das obras tinha. Material, lógico que teve que comprar mais, mas já tinha um estoque grande de material. E daí eu acionei os clientes, falei, o português vai sair fora, não vai mais, tal. A minha situação é essa, estou sem capital, não vou abandonar vocês. Se caso vocês não quiserem me ajudar, eu peço um pouco de paciência, que eu não vou desistir, a gente vai entregar essas obras. Não sei se vai ser dentro de 6 meses ou 1 ano. Daí eles falaram, o que você tem em mente? Eu falei, eu não quero movimentar o dinheiro por conta de tudo que aconteceu e tal. Eu quero que vocês paguem a loja de material direto e quero que vocês paguem a equipe direto. Então, cada obra tinha uma equipe. O que eu fiz? Eu tinha um grupo com o cliente. O mestre de obra que eu fechava lá, o responsável pela equipe, eu coloquei no grupo junto com o cliente. Para ficar tudo bem transparente ali. E daí eu usei o próprio caixa das obras minha para ir pagando o material e a mão de obra. Só que, nesse período, a loja minha não começou a cobrir o preço das outras lojas. Então, eu fechei 3 meses no prejuízo, por conta do aluguel ser alto e tal. Aí, a pressão estava grande de novo, que voltou tudo de mim, não tinha ninguém para compartilhar. Aí, eu optei em fechar. Só que aí a loja continuou, porque nesse período que a gente ficou aberto, a gente pegou um leque de contatos muito grande que entrega o material direto na obra. Entendi. Então, algumas vendas ainda a gente faz online. Entendi. Eu tenho ainda o setor da loja minha, caçamba e tal. Então, a gente faz essa venda online. Só fechou o prédio, o ponto do material de construção. Exatamente, mas a empresa ainda ela existe, tem o CNPJ, tudo. E os clientes ali falou, tá ok, vai fazendo a gestão, você vai mandando semanalmente, monta um planejamento de saída de dinheiro, quanto que a gente vai pagar mais ou menos por semana de material e mão de obra, nos apresenta e vamos seguir, a gente precisa terminar tal. E mais uma vez, Deus foi bom que 90% quis aceitar essa proposta que eu fiz. Os outros 10% não quis, falou, você vai ter que entregar tal, não tinha condição. E daí, infelizmente, eles acionaram na justiça. Mas daí seguiu o jogo ali, a gente veio, daí eu vim entregando outras obras e continuei divulgando, e nesse período começou a aquecer novamente as vendas. E daí eu fechei mais uma obrinha, já comecei a me capitalizar. Aí a fábrica começou a pegar uma proporção grande de esquadria também. E eu uso sempre a construtora, que mexe com um dinheiro grande, para se capitalizar. Sim. Ela é o caixa meu. E a esquadria é onde realmente eu ganho um dinheiro grande.
E o giro dela é muito mais rápido, pra você ter uma noção. Quando eu comecei com a construtora até o dia de hoje, que dá aproximadamente 4 anos, eu entreguei 9 obras. Sim. Tenho 9 obras entregue. Com a esquadria, eu tenho 57 em 2 anos. Caramba. A obra ela tem essa... Como é mais robusto, né? Mais demorado também. A esquadria você faz ali e já entrega. Não tem tanto esse time de um ano de obra. Liberou 15 dias para produzir, mas 1 semana para instalar. Então a gestão dela em si é mais fácil. A gente, como é tudo jogado em sistema, é tudo sob medida, a gestão dela se torna mais fácil. Então você montou uma gestão legal, ela flui num processo muito rápido. E a margem dela é muito boa. Sim. Então, que nem eu entrego 5, 6 obras por mês, mais ou menos. Então, 5, 6 obras, o lucro aí é 40%, 50% livre dentro do meu bolso. Caramba. Então, onde eu me capitalizava com as obras e com a esquadria, eu girava num processo rápido ali, a hora que dava o boom de obra, que eu ganhava dinheiro. E a hora que começou a sobrar dinheiro e eu fechar a obra, o que eu fazia? Entrou 100 mil. 70% desses 100 mil vira caixa, 30% vai para as dívidas. Entrou mais 50 mil, 70% vira caixa e 30% vai pagar dívida. Sim. E nisso eu vim quitando num processo muito rápido minhas dívidas. E a gente pegou uma proporção legal, começou a fechar uns contratos muito bons e começou a se reorganizar tudo novamente. E nesse processo, meus irmãos veio morar comigo. Um deles já morava, que era o Luan, que abriu a empresa de locação de escoras, andaimes, container, banheiro químico, que lá em todas as obras tem que ser utilizado, é a norma do momento. E agora veio o caçula, que é o Gustavo, e a gente abriu uma empresinha de gesso com ele para fortalecer o grupo. Sim. E com todas essas empresas, a hora que eu vou apresentar para o cliente um orçamento, eu falo, você não está fechando com uma construtora, você está fechando com um grupo que tem um leque de empresas que a gestão vai ficar tudo no meu colo. Eu não dependo de terceirizado. E isso me fortalece muito na hora da venda. Há poucos meses atrás, veio um cliente atrás de mim, ele estava com um orçamento de 1.200.000, numa casa do Riviera de Santa Cristina 13. 1.200.000, ele abriu para mim o orçamento e tal. Eu falei, sua casa dava para fazer, sua casa eu não consigo fazer nesse valor. Vou montar o orçamento e te encaminho. Coloquei 1.406.000. 1.406.000, aí teve a negociação e tal. A empresa que cotou para ele era boa, é uma das referências dentro do empreendimento. Mas por conta de eu ter mostrado uma estrutura maior, eu consegui fechar por 1.350.000. Então, as empresas, o grupo, eu montei o grupo, ela causa mais impacto do que você ser só uma construtora. Então, hoje, no mercado que eu tô, sou diferenciado. E isso agrega valor na hora da minha venda. E isso é importantíssimo, porque quando você precisa fazer uma... obra é trampo, cara. Quem construiu aí, ele sabe. Ou ele nunca mais constrói, ou ele fica traumatizado e nem termina, ele vende, porque é complexo. E você ter muitos tipos de fornecedores e muito tipo de gente, cara, isso é desesperador. E às vezes se você encontra um cara, tipo assim, um cara que mexe com o eletricista, você fala assim, cara, se todos da obra tivessem a mesma índole, tivessem o mesmo fio no bigode que esse eletricista, seria muito mais fácil. Então, às vezes, o cara que, gostei do Lucas, e aí você garante que as outras empresas têm o mesmo valor, a mesma missão, que é entregar o sonho ali, você fica um pouco mais confortável. Sim. E, cara, e a outra? Estão precisando de gesso lá agora? Lucas, você não consegue? Vamos pegar o gesso? Vamos fazer com o gesso? Precisa alugar andaime lá. É muito mais simples, né? Até para o proprietário. Sim, e traz mais tranquilidade para ele fechar tudo num lugar só. E que nem os primeiros, que tem bastante investidor lá que não faz só uma obra e para. Eles fazem uma, vende, fazem duas, vende, e assim vai pegando a proporção. Então, os primeiros serviços, eles vão fazer cotação. A partir do momento que você entregou certinho, eles param de fazer cotação e você consegue agregar um pouquinho mais de valor, porque você já fidelizou o cliente. Sim. Então, é o que a gente faz lá dentro de todas essas empresas nossas. Hoje,
qual que foi o seu melhor momento? Você acha que hoje você está vivendo o melhor momento, que você está uma gestão mais experiente, você está com a cabeça mais experiente, ou você já teve melhores momentos assim dentro desses 4 anos todos de empreendedorismo mesmo? Eu acredito que hoje é o meu melhor momento por todo esse processo que eu passei. Que nem bastante gente fala que não tem um momento certo para você começar. Tá exato esse ponto de vista. Você tem que começar com as cartas que você tem na manga. Mas a sua mentalidade tem que estar preparada para você receber uma bênção grande, uma empresa, Sim. um contrato grande e tal. E eu vejo que Deus, olhando para trás, Deus fez todo esse processo comigo. Porque ele preparou minha mente no mercado, no período que eu fiquei ajudando no mercado, preparou minha mente e depois ele colocou a obra na minha vida para mim. E as outras empresas foi a mesma proporção. Ele preparou minha mente e depois colocou a empresa. Que tudo é ele que abre as portas para a gente. A gente só vai se esforçando, acordando cada dia cedo para correr atrás e ele vai abrindo as portas. Então, hoje eu acredito que eu estou bem mentalmente, acho que é o mais importante. Quando eu me endividei, eu acredito que eu me abalei emocionalmente. Eu não cheguei a quebrar, eu me endividei financeiramente. Mas por conta de não ter uma estrutura mentalmente, de saber lidar com a pressão, Sim. com os problemas. Então, os problemas, a pressão começou a alimentar meu medo. E o medo começou a tomar conta de mim. Agora, quando você reverte esse jogo, que é o momento que eu tô, você cata mais confiança sobre você. Porque quando eu ia, na época que eu me endividei, eu ia atender um cliente, já vinha na cabeça, nossa, será que ele sabe que eu estou devendo? É uma coisa boba que a gente cria, o medo cria dentro da gente. Será que ele está devendo? Então não era o mesmo Lucas que estava apresentando um projeto, um orçamento para fechar. Eu estava apresentando com medo. E isso talvez não passava muita segurança para ele. Depois que eu fui vencendo esse medo e usando a pressão para me reerguer, eu voltei a ser o Lucas que eu era. Até brinco, abaixou a chaminha, cresceu de novo, que agora tá vindo projetos maiores. Essa semana mesmo, na segunda-feira, eu fiz uma reunião com um banco americano. A gente está com um grupo hoje da construtora, né, com todas essas empresas, só que agora a gente vai dar o próximo passo, que é uma incorporação. A gente está com uma área ao lado do Riviera de Santa Cristina 13, já está com toda a viabilidade montada. O banco vai fazer um aporte de 160 milhões. Caraca. E o VGV bruto vai dar 285 milhões. Nossa! Então, é Deus. Sim. Esse processo tudo, eu consegui reorganizar tudo, minha parte financeira. Organizei todas as obras, não abandonei. Minhas empresas, só a loja fechou, mas está rodando ainda. E ó a benção que Deus está colocando na minha mão. Eu, com 25 anos, está apresentando um projeto de 285 milhões para um banco americano. É responsabilidade demais. Tem hora que eu nem acredito. Não é mérito meu, é mérito de Deus. Mas por que eu não desisti? Sim. Cara, é sensacional. Você vê mesmo como o empreendedorismo ele funciona, né? Que a gente estava conversando. Os altos e baixos da vida, né? Então, para muita gente que está aí, talvez nessa fase... no baixo, no fundo do poço, que a gente diria, de se inspirar mesmo. É de você olhar e falar assim, cara, acho que tem saída. Sabe? Tem saída, sim. As pessoas costumam dizer que no fundo do poço tem mola, né? Sim. Porque aí, cara, não tem pra onde você ir. Ou você sobe ou você some. Então você vai estar em evolução. Então eu acho muito, muito legal. E eu queria entender um pouco mais sobre os planos futuros. Você tem aí isso, esse... talvez cerejando o bolo aí, se ele pegar esse virada de chave, não? Porra, seria sensacional. Mas você tem algumas questões, vai abrir mais empresa? Porque você gosta de abrir empresa. Eu pretendo virar sócio de empresas que estão começando. Esse meu irmão mais novo veio morar com nós, eu abri a empresa de gesso para ele. E o que eu fiz? Eu fui lá, fechei, ele tem 19 anos, fui lá, fechei o gesso para ele, para fazer o drywall, e pedi para o cliente transferir o dinheiro direto na conta dele para ele sentir como que é movimentar um valor alto. Para ele é alto, né? Que está começando agora e tal. E a hora que o cliente transferiu o dinheiro para a conta dele, ele viu lá 17 mil reais na conta,
o olhinho dele brilhou. Aham. E eu me vi nele ali, sabe? Porque quando eu caiu os 40 mil na minha conta, foi a mesma coisa. Aham. E a hora que caiu esse dinheiro na mão dele, ele mudou. Já foi uma gasolina aditivada nele ali que ele tá correndo atrás. Dentro de 2, 3 dias, mais ou menos, depois que eu fechei essa obra para ele, ele fechou a primeira dele sozinho, no valor de R$7.000. É legal. E agora o Luan, que tá há mais tempo comigo, que é meu irmão também, ele vai virar sócio comigo em algumas obras da construtora. Uhum. Então, eu quero começar a moldar essas pessoas para... Primeiro começou com meus irmãos, mas ano que vem eu pretendo pegar uns nichos de mercado diferente. Uhum. Alimentício, no agro, celular. Pegar essas empresas que estão começando, fazer um aporte financeiro. Para diversificar também o capital. Exatamente. E ajudar elas a aquecer as vendas, faturamento, começar a divulgar mais lojas, franquear mesmo. Uhum. Esse é um projeto. Eu tenho o projeto também da fábrica, que é montar alguns showrooms aqui no estado de São Paulo, para expandir a marca do grupo e da fábrica de esquadria, que esse showroom vai ser uma loja, para mim estar atendendo o pessoal aqui de Campinas, Alphaville. Então, eu já tenho esse projeto, tenho alguns investidores em negociação, mas o foco, como você falou, a cereja do bolo é partir para a incorporação e cair de peixinho nesse projeto aí do resort, que já está 90% fechado, vai revolucionar, eu acredito. Já está aquecido o mercado lá, mas com esse projeto que a gente criou e esse banco vai fazer aporte, vai aquecer muito mais ainda, porque a gente trabalhou todos os pontos desse resort em cima da Riviera de Santa Cristina 13. Uhum. Como eu moro lá, eu peguei todos os pontos falhos, que é mercado, essas coisas e tal. E a gente montou a viabilidade, deu um VGV sensacional. Os investidores encheu o olho a hora que viu o lucro. Um período de 2 anos aí é a obra. Aonde que é? Desculpa. Do lado do Riviera 13. Ah, vai ser ali naquela região mesmo. Do Riviera 13 você vê a área. É de frente com uma ilha lá. Um lugar sensacional. Pega a represa? Pega a represa. Dá acesso à represa. Vai ter golfe, vai ter heliponto. Vai ser 2 torres de apartamento. A entrada aqui, marina. 3 piscinas. Uns bangalô acompanhando a prainha. Caramba. É um projeto sensacional. E a gente está em negociação, está bem avançado. Os investidores só pediram um novo estudo de mercado e tal. Mas tenho certeza que todo esse período de dificuldade que eu passei foi uma preparação para agora startar esse projeto de milhões aí. Com certeza. E Deus abriu a porta, dá um gelinho na barriga, que é muito dinheiro. Mas tenho certeza que a preparação que Deus fez comigo não tem como dar errado. Vai ter, lógico, os imprevistos no meio do caminho, mas nada que vai surpreender e, se Deus quiser, eu vou vencer mais essa. Com certeza. E você pode mudar a vida de muita gente também, né? Exatamente. Esse é a sacada. Você, além de mudar a sua vida num projeto desse, cara, quem tiver do seu lado ali, ou quem tiver essa inteligência, a sabedoria ali de conduzir isso, pode mudar mudar a vida de muita gente também. Sim, porque a proporção de valor, números é muito grande que a gente vai mexer e vai empregar muita gente ali. Com certeza. E o banco, o pessoal do banco que representa o banco que a gente fez a reunião já falou, a gente não quer fazer um projeto e parar. A gente precisa de vocês, empreendedores, que é a ponta Sim. que vai abrindo as portas, vai apresentando o projeto, viabilidade, e a gente vem com o dinheiro tem que movimentar. Com certeza. E ali eu já vi mais uma oportunidade. Começando primeiro, startando, executando certinho, o banco já vai começar a fazer aporte em novos. Sim. Então é onde eu gosto. Não para, tem rodinha no pé. E gosto de inventar as coisas, que nem esse shopping BMG, grupo BMG. Eu invento muita coisa na minha cabeça. Já inventei cotas, já invento de tudo. Quando a oportunidade não vem, eu crio uma oportunidade para mim. Se não for financeiramente, algum conhecimento eu tiro. E então eu tenho certeza que Deus colocou eles no caminho também. Esse resort vai acontecer, que eu tô correndo dia e noite para começar o mais rápido possível. E a ideia é startar a obra já em fevereiro do ano que vem. Caramba, já? Já. Eu achei que era um negócio daqui 2, 3 anos. Não.
A gente já está com o croquis do projeto pronto, a viabilidade pronta, só vai fazer uma nova estudo de mercado. Aí, como eu que estou montando toda essa estrutura, o dono da área é amigo meu, ele colocou 70 mil para montar essa viabilidade para a gente apresentar para esse banco. Na verdade, a gente apresentou para outros investidores. E daí, no meio do caminho, fui apresentando e a gente conseguiu contato com esse banco. E daí, o arquiteto que vai executar esse projeto para nós vai ser o Márcio Pedrico, de Sorocaba. Eu escolhi ele por conta do know-how que ele tem e o leque de contatos dele também. Então, o resort ele vai ser apartamentos para vender. Então, é uma incorporação. Startou a obra ali, a gente já vai começar a vender, porque vendeu, já começa a entrar dinheiro. No final, era para investir 160 milhões, cai para 100, 90 milhões, porque a gente trabalha com o dinheiro dos compradores. Com certeza. Top demais mesmo. Pra gente caminhar pro final, é uma coisa que a Ferrari vem, né? Aí nessa, a Ferrari vem. A meta é antes dos 27. Pra gente caminhar pro final, eu queria que você deixasse uma dica, um conselho para quem tá ali iniciando a vida, talvez ali com os seus 16, 17 anos, ainda não sabe para onde ir. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa? Que ela quer ser alguém. Quero ser alguém. Eu não sei o que eu quero ser, mas eu quero ser alguém. Eu acredito que o primeiro passo é colocar Deus à frente de tudo, se apegar com Ele quando você estiver lá embaixo e mais ainda quando você estiver lá em cima. Pedir sabedoria, força, acordar cedo todo dia, não esperar nada vir até você ir buscar. Porque Deus, Ele vê o esforço da gente. Quanto mais você se esforça, mais Ele vai colocar portas para você abrir. Ele não vai dar nada de mão beijada. Pode acontecer? Pode. Mas o sucesso de uma pessoa, no meu ponto de vista, ele é acompanhando o esforço da pessoa. Com certeza. Às vezes, que nem eu não terminei os estudos, não tenho um estudo terminado, mas eu já tive mais de 200 funcionários. Não foi mérito meu, foi primeiramente Deus e o meu esforço. Sim. E a coragem ali que Deus colocou em mim, a sabedoria para mim saber lidar com pessoas, saber lidar com dinheiro, saber ir no fundo do poço e subir de novo. Então é tudo mérito de Deus. Sem Deus a gente não é nada. E persistir. As pessoas que estão do lado da gente, ninguém vai acreditar na gente. Muitas pessoas vão tirar sarro. Quando eu comecei lá atrás, minha família tirava sarro. Quando eu estava com o Civic e fui fechar minha primeira obra de gesso, eu comprei uma camisetinha social que eu queria bem apresentado para o cliente, só tinha aquela. E minha família tirava sarro. Lá vai o empresário, lá vai o empresário. Dentro de poucos anos, eu estava empregando minha família inteira. Sim. Entendeu? Mas isso não me faz melhor do que eles, sim. Entendeu? Quanto mais Deus subir o seu degrau, mais humilde a gente tem que ser, mais as pessoas a gente tem que ajudar. As pessoas que te criticar, elas vai ser o combustível para você chegar no sucesso aonde você tem sua meta. Exatamente. Eu acredito muito na lei da semeadura, cara. Você vai colher tudo aquilo que você plantou. Exatamente. Então, cara, e para mim eu levo isso muito na risca mesmo. Sim. Plante coisas boas que você vai colher coisas boas. Exatamente. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho, uma dica também para aquele cara que tá no fundo do poço, cara. Tá ali, bateu ali no fundo do poço, cara, quebrei. Eu tô naquela fase, desisto ou não desisto? O que você fala pra esse cara? Qual que você... uma característica que você dá pra esse cara? Um combustível mesmo. O fundo do poço é a gasolina aditivada. A única saída é para cima. O fundo do poço é a melhor fase que o ser humano pode ter. Quando a gente só foca em dificuldade, em problema. A gente foca na pressão que o pessoal tá pressionando. Mas a hora que você reverte isso e fala assim, não, a dificuldade é uma oportunidade que Deus está colocando na minha vida. É onde você quebrou em 1 milhão, você vai aumentar, você vai crescer, subir numa forma para começar a faturar 10, 15, 20. Então, o fundo do poço é a melhor fase da vida de um ser humano. Mas você tem que entender isso. Não usar o fundo do poço para se vitimizar, para fugir. Não, o fundo do poço é onde você vai sofrer, vai ter dor, vai ter muita gente julgando e tal, mas é onde Deus está te moldando como um vaso de argila. Ele está te moldando ali
para a hora que você estiver pronto, você ir pro próximo nível, pro próximo passo. Top demais, cara. Top demais, galera. Que aprendizado, que aula, viu? Um molecão de 25 anos dando uma aula pra gente aí. Obrigado. Muita gente, cara, vai se inspirar com a sua história. Parabéns pela sua jornada, pela sua trajetória, pela sua mentalidade. E obrigado por você compartilhar isso com a gente. A gente fica muito feliz. Tem um monte de miojão aí que eles se identificam, sabe? Então, eu sempre falo que a gente gosta de trazer gente de verdade, gente real. Então, hoje você trouxe muita coisa de verdade. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço e espero que seja o primeiro de muitos aí. E se Deus quiser, em breve aí meus irmãos vão estar aqui também contando a história deles. Com certeza, com certeza. Queremos você aqui, Luan, Gustavo e Leonardo, os caras. Tamo junto, obrigado mais uma vez. Se você curtiu esse podcast, deixa seu like, comenta aí o que te mais... Qual que é a sua fase agora? Que você tá no fundo do poço, você tá vivendo um momento de auge, tomou um balão? Comenta aí pra gente entender como que vocês estão se identificando com essa história. E tamo junto. Não se esquece, deixar o like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente. Suas redes sociais pra galera te seguir. Tá, Lucas Ferreira, _oficial 27. Lucas Ferreira, _oficial 27. Siga a gente lá também, @miojãocast. E o meu Instagram não tá tendo muito. Galera, tamo junto. Mete marcha no foguete e é nóis. Valeu.